nome é Luísa, sou pesquisadora da Unicamp, na área de Engenharia Química, e também sou professora de espanhol. Aliás, adoro ensinar espanhol. E adoro ensinar espanhol para brasileiros, porque eu também tive essa dificuldade de falar portunhol no início. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu posso ensinar um método fácil para vocês começarem a falar um espanhol bem legal, que pode abrir portas e pode mudar a sua vida de uma maneira fantástica para vocês. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, mas eu não preciso aprender espanhol. Para quê? O que preciso realmente é aprender inglês, porque o inglês é muito mais importante que o espanhol, né? Só que se vocês percebem, o Brasil tá muito perto de todos os países que falam espanhol. Então é muito interessante realmente você, por exemplo, vai fazer uma viagem e vai lá, pelo menos conseguir se comunicar com língua espanhola. E, por exemplo, muitas vezes a gente acaba falando besteira por não saber falar espanhol de verdade. Então, acabando esse portunhol. Tanto assim que pra mim também aconteceu muito isso. Então, gente, o mais engraçado foi uma vez que eu cheguei aqui no Brasil em 2007, né? E eu cheguei para fazer mestrado. E daí eu ganhei, na época, eu ganhei uma bolsa do CNPq. Só que, não sei se você sabe, mas a letra Q, em espanhol, é Q. Então, eu acabava falando super feliz, eu falava para os coleguinhas aqui da Unicamp e falava, nossa, eu ganhei uma bolsa CNPq. E o pessoal ficava, tipo, meio sem graça, né? E eu não entendia, tipo, eu falava, Aí eu continuava falando, portunhol, lógico. Eu cheguei aqui só falar portunhol. Então eu falava, nossa, eu ganhei a bolsa CNPq, não sei o quê. Até que alguém falou pra mim, nossa, Luísa, calma. Não fala CNPq porque CNPq é cu, né? Tipo, no português. Eu falei, nossa, gente, mas cu é que na Colômbia. Então, até que eu vim lembrar, não sei o que, e comecei a falar certo. Isso pode acontecer com vocês. Tanto assim, na verdade, uma vez também, eu lembro que uma amiga brasileira morava lá na Colômbia. Aí ela convidou muita gente no jantar, que ia fazer uma janta brasileira. Aí ela convidou o pessoal colombiano para janta. Aí todo mundo sentou na mesa, não sei o que, começaram a jantar. Terminou a janta e o pessoal falou, nossa, Paulinha, estava super esquisita a comida. Aí ela ficou, nossa, esquisita, mas o que foi que aconteceu? Por quê? O que eu fiz? Nossa, mas estava errado? Aí os colombianos, tipo, deram super risada, falaram, não, que estava muito boa. Porque esquisita, em espanhol, é muito gostoso. Então, tipo, a brasileira ficou assim, tipo, nossa, o que eu fiz de errado para que o pessoal achasse esquisito? Então, se vocês realmente ficam pensando, o português é muito parecido com o espanhol, é igualzinho, eu consigo me virar, vou falar lá, eu falo o que muitos brasileiros, na verdade, que falam, tipo, espanhol de boa, mas não é assim, a gente pode cometer muito erro, aconteceu comigo também. Então, é importante realmente falar espanhol, e muito mais que todo mundo aqui. Todos estamos aqui, América Latina, todo mundo fala espanhol. Então, eu acho bem importante vocês realmente falarem um espanhol corretamente, né? Que é o importante, não continuar falando portunhol, que nem muita gente fala. Eu também cometi esse erro quando cheguei aqui, mas eu realmente fiquei muito preocupada porque é feio, né? Às vezes você, imagina, eu já sou uma pesquisadora dando uma aula e falar coisa em espanhol, sabe? Que posso acabar falando besteira. Então eu percebo que vocês conseguem falar sim espanhol, é uma língua muito similar, mas a gente precisa ter umas dicas, precisa melhorar, e essa é a minha ideia, mostrar o método para que vocês realmente falem corretamente um espanhol. O espanhol é falado em 21 países. E mais ou menos 500 milhões de pessoas falam nativamente espanhol. Então, se vocês percebem, acho que é a terceira língua mais falada. Ela está brigando com o inglês, às vezes fica o inglês, às vezes fica o espanhol. Mas é a terceira língua mais comentada na internet, por exemplo. Então, o espanhol realmente é bem importante. Além do que já falei também, que todos os países em volta falam todos espanhol. O espanhol vai abrir para vocês muitas portas. Tem muita gente procurando que querem realmente começar agora o 2020 com outra língua, né? E o espanhol é uma coisa muito importante, porque ele pode abrir portas também no trabalho, por exemplo, no estudo também, você fazer um intercâmbio, você já tendo uma língua
um fluente, um espanhol fluente e não um portunhol, sabe? Para não cometer mais erro. Então eu acredito que o espanhol sim é muito importante para vocês brasileiros. E eu acredito também que do jeito que eu comecei a estudar português, do jeito que eu todo dia também aprendo, todo dia com os brasileiros, falando a conversação, tendo erros também. Eu acredito que vocês também conseguem falar um espanhol perfeito, um espanhol fluente, um espanhol bem falado, corretamente, e não um portunhol que nem a gente comete muitas vezes. E como é tão fácil, então eu vou falar portunhol que todo mundo me entende. Quando eu cheguei aqui no Brasil também, todo mundo me entendia se eu falava espanhol devagar. Mas esse não é o objetivo. Se você vai estudar, se você vai para trabalho, se você vai a algum lugar, até para conversar com amigos, conhecer gente nova, é muito importante ter outra língua. E também, uma das coisas que eu acho bem importante é vocês, por exemplo, viajar. Olha que às vezes até uma passagem muito mais barata para o exterior do que aqui mesmo dentro do Brasil, não é verdade? Então imagina, vocês já falando espanhol, pode ir no Chile, na Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Paraguai, em qualquer lugar e vocês vão se virar super bem. Não falando portunhol, aí o pessoal vai ficar bem legal. Nossa, esse brasileiro manja bem o espanhol, né? Que nem muita gente fala pra mim que eu falo bem o português. Eu sei que eu consigo falar fluentemente, mas eu sei que também todo dia eu aprendo, mas é muito legal quando o pessoal dá nossa, fala muito bem português, porque é meio que um respeito com o idioma. Então eu acho que o espanhol com certeza vai abrir muitas portas para vocês, e é o que eu quero mostrar para vocês. Isso aí é ensinar um jeito fácil, um jeito simples, de uma maneira que vocês conseguem falar o espanhol corretamente. Como que eu vou fazer isso? Por todas as redes sociais. Então eu peço para vocês me adicionarem no Instagram, também no Facebook, Luisa Ensina Espanhol, Luisa com S. Luisa Ensina Espanhol em todas as redes sociais, então me sigam lá que eu coloco um monte de dicas, todo dia estou postando alguma coisa nova. Então vá lá e me seguem lá nas redes sociais. Até lá, beijo!